tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de abril de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2635. Ele tem 6 páginas, 51 elogias e 21 máximas. Eu destaco a divisão do detalhismo, que tem 14 máximas. O tema é fluxo pesquisístico multidimensional. A especialidade é pesquisologia. Quem redigiu o verbete é a professora Luciana, que está ali com uma assessora. Definição. O fluxo pesquisístico multidimensional é a sucessão de fatos, parafatos, insights, sincronicidades, encontros interconscienciais e achados de diversas naturezas, componentes do curso de determinada pesquisa, vivenciada pelo pesquisador, homem ou mulher, de modo a elucidar os elos entre as ideias e os dados, até então dispersos, além de conduzir à convergência os esforços dedicados ao estudo de um tema ou do tema em questão. Os acontecimentos intensificando o holopensene investigativo, as incógnitas instigadoras da pesquisa, os omniquestionamentos, a saturação mental positiva, o cultivo do hábito sadio de ler dicionário analógico e de ideias afins, as associações de ideias constantes, o hábito de prestar atenção nos mínimos detalhes, o costume de observar tudo o tempo todo, as anotações pessoais, a inventariologia, as técnicas pessoais de registro e arquivamento, as rotinas úteis, a otimização do escritório pessoal, favorecendo a auto-organização. O fluxo pesquisístico multidimensional é a recuperação de cons, a autovivência do estado vibracional profilático, a amparabilidade, os insights durante a dinâmica parapsíquica, a intensidade do fluxo pesquisístico de acordo com a assistencialidade da pesquisa, a paragenética como elemento pesquisístico, a projeção lúcida componente da pesquisa, a lógica multidimensional do roteiro de viagem, os teatros multidimensionais evidenciando aspectos relevantes da pesquisa. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a caracterologia, com 20 características otimizadoras de vivência ou da vivência do fluxo pesquisístico multidimensional. Vale a pena ver com calma aí os 20 itens. Agora, na remissologia, de 15 verbetes, nós destacamos 5. Aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, eficácia autopesquisística, experimento historiográfico e pesquisador conscienciológico. Frase enfática. A atenção detalhista, minuciosa e permanente para os fatos e parafatos, com registro constante dos neo-achados, leva consigo a vivência lúcida do fluxo pesquisístico multidimensional. Você vivencia com lucidez o fluxo pesquisístico multidimensional? Quais resultados evolutivos advêm de tal experiência? Já contabilizou na ficha evolutiva pessoal? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Lógica, lucidez, achado, atenção, fluidez. Fatuidade, guiamento, perspectiva, detalhismo, serendipitia. Investigação, convergência, probabilidades, exaustividade, sincronicidade. Multidimensionalidade, autoparapercepciologia, autoexperimentologia, parasincronologia e pesquisologia. Agora, é lógico, aí está falando, você é a Luciana, aí está falando em lucidez, e a fluidez, etc. Agora, o dicionário aqui, do nossa argumentação, é epiconologia, o argumento é paratecnológico, ele tem 3 itens mais
37 itens mais chamativos. Inclusive, ele começa com 5 megapensenes trivocabulares no introdutório, só para chamar a atenção do problema maior aí da história. Agora, nós temos aqui, para a professora Luciana, em Sinergismologia, página 7, terceira linha, poderia abordar o item o sinergismo ambiente intrafísico, companhia intrafísica, companhia extrafísica, compondo o momento singular na pesquisa? Ok. Esse sinergismo é exatamente, quer dizer, o sinergismo é o resultado a maior do que as partes isoladamente, né? E realmente tem momentos dentro da pesquisa que o ambiente intrafísico, junto, né, somado às companhias intra e extrafísicas, ele realmente compõe um momento singular dentro da pesquisa, que ele te traz muito mais informação do que necessariamente só aquilo que você está vivenciando naquele momento. Então, a pessoa com quem você está, às vezes um próprio guia turístico ali daquele local, ou a companhia com quem você está naquele momento, traz um ambiente totalmente otimizado para a pesquisa e te faz acessar coisas que, se você tivesse sozinho, por exemplo, você talvez não tivesse aquela mesma vivência. Ou se você apenas estivesse com aquela pessoa, mas não naquele ambiente, você também poderia não ter a mesma vivência, né? E o amparo, a conexão que você faz extrafisicamente com outras consciências ligadas àquele acontecimento, àquele local, àquela situação. Então, realmente, quando você tem aquela coisa de estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, né? Isso traz um resultado para a pesquisa muito grande. Né, traz um acréscimo de informação muito grande para a pesquisa. Professora Luciana, em Antagonismologia, página 9, poderia explicar o antagonismo, abertismo, dispersividade? Ok. A questão é a seguinte: a partir do momento que a gente vai estudar determinado assunto, o ideal é que a gente esteja aberto para novas ideias, para novas situações, para novas contribuições para aquele tema. E a tendência, às vezes, da pessoa é dispersar. Então, especialmente as pessoas que têm como característica, né, que é até o meu caso, de dispersão, a gente tem que estar sempre assim, olhando com muito critério a questão da dispersão o tempo todo. Eu tenho que estar aberta a novas ideias, a novas conexões, a novas contribuições para a pesquisa, mas eu não posso divagar demais, porque senão eu posso perder o fluxo mesmo, né? Perder a linha de raciocínio daquilo que eu estou fazendo. Então, é o tempo todo se abrir para novas ideias, mas voltar para o seu objetivo, para o seu foco, para aquilo que é essencial dentro da pesquisa naquele momento. A verbetógrafa Luciana, em Fatologia, página 7, terceira linha. De que maneira podemos ficar cada vez mais atilado no cultivo do hábito de prestar atenção nos mínimos detalhes? Olha, isso é hábito mesmo. É o tempo todo estar observando, fazendo anotações. Eu acho que o que ajuda muito é fazer anotações. Então, eu tenho o hábito de andar com os meus caderninhos, com os meus bloquinhos de registro. Às vezes, no próprio documento que eu estou vendo, né, eu vou fazendo anotações daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou percebendo, ou daquilo que acontece em torno, até para que, no momento em que eu registro, eu escrevo, eu registro melhor na minha memória. Né? Enquanto eu estou aqui esperando o verbete, eu já tenho uma série de anotações aqui de fatos anteriores, de acontecimentos que foram surgindo antes do verbete, que foram me chamando a atenção. Então, o tempo todo eu procuro fazer isso como uma forma de marcar mesmo na minha memória aquilo que acontece. Que às vezes um fato que te chama a atenção e você não registra, ou você não chama atenção, mas você simplesmente ignora ou trata com
descaso às vezes, né? Você pode estar perdendo informação importante que lá na frente possa fazer sentido. Então, assim, para mim é um hábito mesmo. Eu anoto tudo, eu presto atenção e se algo me chamou um pouco mais de atenção, me abriu o ouvido, eu registro. Nem que seja só de memória mesmo, porque em algum momento eu sei que aquilo vai voltar e vai fazer sentido, que às vezes no primeiro momento não fez, né? Na fatologia, sexta linha de baixo para cima, de que forma acertar na mosca a vivência de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, atenta aos acontecimentos, em meio a tantos estímulos diários? Ai, se eu tivesse essa fórmula. Normalmente o processo, às vezes ele acontece de forma inversa, né? Você só percebe que está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, na hora que você está, né? E então isso é bem interessante, por isso acho que é importante o que eu estava falando antes, da atenção ao que chama mais a sua atenção. É prestar atenção no que acontece, porque às vezes você pode estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e não se dar conta disso. Então, acho que esse fato, né, essa questão da fatologia tem os dois vieses. Um, que você, às vezes, só se dá conta que isso está acontecendo no momento que isso está acontecendo. E outro, que às vezes, sim, você tem uma sincronicidade anterior, você tem um insight, acontece uma projeção, e aí você vai tendo indícios de que isso pode vir a acontecer. Então, aí é uma situação totalmente oposta à primeira. Então, você prestou atenção antes nos sinais que foram acontecendo e quase que teve a oportunidade, quase não, você teve a oportunidade de estar mais lúcido no momento em que isso acontece. E aí esse é um momento muito interessante na pesquisa, porque você já tem condição de estar preparado, né? Que às vezes, se você não se preparou antes, você pode perder determinadas questões, determinados pontos. Então, são os dois vieses que a gente tem que observar. Eu acho que é bem rico essa vivência, né? Quando você tem essa certeza íntima de que você está no lugar certo e naquela hora era crucial você estar ali. Então, tanto tem momentos anteriores que possam te trazer essa indicação de que vai acontecer, como pode acontecer de simplesmente você se dar conta na hora. E aí, a preparação é online ali, né? Fazer acontecer em cima do lance. Não perder a oportunidade, né? Esse é muito, muito rico. Luciana. Na paradoxologia, página 9, de que maneira funciona o paradoxo da passividade ativa na pesquisa? É o mesmo paradoxo que a gente vivencia durante a TENEP. Você está passivo, você está observando, você está atento, mas é uma questão de você não estar simplesmente esperando algo. Você dá a passividade, você tem a tranquilidade de perceber o ambiente e, ao mesmo tempo, você está ali atuando, né? Então, por exemplo, uma questão que é bem interessante, eu tenho eu tenho uma pesquisa específica que às vezes eu viajo para ver determinadas coisas, eu já montei um roteiro de pesquisa de viagem antes, eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho todo um mapeamento. Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu estou nos locais que eu fui visitar, eu estou ali observando, sentindo o que está acontecendo e deixando que realmente, às vezes, sair da minha rigidez daquilo que eu programei, no sentido de perceber o que eu preciso fazer ali naquele momento. Porque, às vezes, até o motivo que me fez querer estar naquele local pode ter um viés menor do que aquilo que eu poderia realmente fazer. Então, essa tranquilidade para você atuar e deixar que realmente os insights, os amparadores falem com você durante o processo de pesquisa, é extremamente importante, né? Para que a gente consiga sair dos nossos limites. Senão, a minha pesquisa ela vai estar sempre limitada, eu não permito extrapolações,
eu não permito essa interação maior com a multidimensionalidade. Então, acho que essa passividade ativa do processo da pesquisa, ela é importantíssima no sentido de você ter o seu foco, saber o que você quer, saber o que você vai fazer, mas, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade de não estar enrijecido dentro daquele foco, daquele objetivo. Lu, nesse caso, entra a questão da pessoa-alvo. Quem é a pessoa-alvo a hora que você está lá? Às vezes não é quem você está pensando. E a extra-pauta. Sempre pronto a extra-pauta para ela ganhar a relevância dentro da pesquisa. Né? Na fatologia, página 7, 9ª linha de baixo para cima. Favor aprofundar com exemplos o item, as rotas pessoais para o fluxo pesquisístico multidimensional. Bom, nisso também tem... o que é bacana nessas rotas é você pesquisar como isso se dá, que eu não vejo que seja uma questão única. Por isso, são rotas pessoais. E entender como são esses caminhos que você leva, que te levam até aquela pesquisa, ou que você percorre para aquela pesquisa, é também um elemento de autopesquisa. Né? Então, por exemplo, como é que eu cheguei em determinada personalidade? Como é que eu cheguei em determinado assunto? Por que aquele tema me chama atenção? Então, alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa intraconsciencialmente me chamou atenção que me fez chegar àquele local, aquele tema, aquela pessoa, aquele assunto. Então, isso é interessante de você avaliar. E aí, a partir do momento que você pesquisa o seu próprio roteiro de pesquisa, a sua própria rota, isso também te traz elementos de autopesquisa bem interessantes e vão enriquecer o trabalho que você está fazendo. Até eu vejo que, por exemplo, às vezes, esse caminho, né, ele te traz muita informação até do direcionamento que você pode dar nessa pesquisa, na forma como você pode conduzir o trabalho, e às vezes o próprio processo é um elemento de pesquisa que vale uma publicação, que vale um artigo, vale uma multiplicação, né, desse conhecimento. Eu acho que essas rotas dizem muito, né, do que você pode fazer, de quem você é e qual a sua relação com o seu objeto de pesquisa, seja ele qual for. Professora Luciana, em Citaciologia, página 6, você acha que é uma coincidência o fato de que as 4 citações propostas são todas de pensadores franceses? Então, bom, Bidu, hein? Tá aqui até, é um dos meus registros de pesquisa de ontem para hoje. Né? Eu até anotei aqui 4 franceses, interrogação, mas interessante como é que isso aconteceu. Eu realmente não foi intencional, né? E quando eu percebi que realmente eram 4 franceses, isso me chamou mais atenção. Por acaso ou não por acaso, eu resolvi usar a Petit Pois. Eu estou com a Malu, então assim, né, as pessoas que eu estou pesquisando já moraram na França. Então, assim, não foi intencional, mas é um fato muito relevante dentro do processo de pesquisa. Então, não foi coincidência, até porque dos coloquialismos nada acontece por acaso. Então, isso está aqui dentro da minha listinha de pesquisa. Em Fatologia, página 7, 4ª linha, fale-nos sobre as técnicas pessoais de registro e arquivamento. Isso é super importante, porque se a gente não tem um registro constante, a gente vai perder muita informação. Mas então, como que eu vou registrar e depois como é que eu vou ter acesso a isso, né? Então, eu acho que cada um vai desenvolver o seu próprio estilo, mas eu utilizo mesmo os meus caderninhos. Então, eu tenho vários e eu não jogo nenhum deles fora, eu guardo. As minhas anotações de curso também são sempre revisitadas. E, de acordo com cada tema que eu vou pesquisar, eu vou em busca de informações que eu tenho anteriores
sobre os temas. Eu tenho alguns arquivos também em computador, que facilita essa busca, né? Então, de repente, põe a palavra-chave no computador e isso depois me remete a qual que é o caderno que está. Eu tenho tudo bem marcado, assim, com números, com letras. Então, eu tenho um sumário, né, dos meus objetos de pesquisa, que também facilitam. Quando eu preciso, dentro da biblioteca é mais fácil de encontrar. Então, assim, eu fui ao longo do tempo, dentro do meu estilo pessoal, dentro do jeito que eu funciono, eu fui desenvolvendo algumas técnicas mesmo para facilitar a minha localização dentro dos meus registros. E isso facilitou muito para eu conseguir tirar proveito, né, tirar partido daquilo que está escrito e encontrar os meus próprios registros anteriores. Na tecnologia, página 8, última linha, favor aprofundar a técnica pessoal da organização do material de pesquisa. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, desenvolver. E eu acho que o que é legal é que você desenvolva a sua própria técnica. Então, dentro do seu modo de funcionamento, como que isso pode ser otimizado? Então, eu uso assim, eu tenho as minhas numerações, eu tenho as marcações, eu tenho o meu registro no computador. Mas cada um vai ter um estilo diferente, porque a forma de agir no seu dia a dia vai fazer diferença nessa técnica, né? É um desenvolvimento. Professor, o senhor sabe que eu tenho facilidade de concentração e percepção nítida do fluxo pesquisístico multidimensional quando começo pesquisas específicas ou quando uma ideia surge num determinado momento de assistência. O problema é que eu encontro mais frequentemente quando faço pesquisas mais detalhadas e aprofundadas, é o da diz assim. Tenho notado que isso é proveniente da alta velocidade com que o fluxo da informação, fatos e parafatos, chegam, sendo muitas vezes de uma só vez. De que maneira controlar o fluxo, se é que podemos controlar, e o que fazer? Olha, a primeira coisa que você deve fazer é exteriorizar a energia e fixar toda a vontade no processo da desassimilação. Isso não tem outra saída, não, é por aí. Quem está perguntando é a Cassandra Marie, lá de Gramado. Ela é boa mesmo nessas questões. Agora, o problema é que ela é artista, né? Então, é o processo da autotaquirritmologia. Ela ainda está faltando, é muito acelerada. Então, o processo é parar um pouco para fazer uma pausa para medir a estação, para ver como é que fica a situação, a reflexão da história. Agora, segurar a barra. A gente pode segurar o fluxo, sim, de tudo isso. E isso aí não envolve a pessoa. Você pode ficar totalmente isenta, limpa. Quem manda na sua holosfera é você. De modo que o problema é segurar o holopensene. Professor, a pessoa que trabalha o EV e exterioriza energias frequentemente no mesmo lugar, pode se tornar mais assediada do que antes? Em ambiente em questão pode se tornar mal frequentada, esse ambiente, o que ela deve fazer? Não, o problema é a pessoa manter as energias e a boa intenção, procurar fazer assistência. Com isso, ela mantém o tempo todo o equilíbrio. A pessoa fica no local blindado. Isso tudo é possível e a gente consegue. Professor, poderia falar sobre o Joaquim Barbosa? Por que o senhor acha que todos eles foram o único que não se corrompeu? Olha, o problema todo eu já falei sobre ele. A gente tinha muita esperança nele aí, mas atualmente a gente está assim um pouco cabreiro com a história, porque ele andou falando umas coisas de jornalista, tratou os outros esquisito. Parece que ele tem alguma alteração do temperamento um pouco mais forte. A turma já está chamando ele de Barbosão. Na revista mesmo dessa semana, tem lá um ator que está falando que o Barbosão, que não sei o quê, que eu não posso confiar muito nele. Isso é um ator que falou, nesse fim de semana. Está lá. Tem uma big reportagem do ator, falando sobre esse povo de modo geral, a posição dele. De modo que o processo todo é esse. Já tem gente já cabreira com ele, já não está assim. A própria imprensa está trazendo umas coisas. Agora, ele foi eleito uma das grandes personalidades da atualidade, né?
pela revista Time, não é isso? Então, isso aí chama atenção. Agora, eu ainda tenho um percentual de esperança no homem, porque se a gente não tiver nele, como é que faz? Está danado. Agora, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, nós temos aqui uma notificação, informação que mandaram, que é da 0 Hora, com processo aí na internet, sobre o Rio Grande do Sul, que é o segundo estado que mais baixa conteúdos neonazistas na internet. Eles estão até assustados com isso. Então, tem uma pesquisadora também da Unicamp, que é a antropóloga Adriana Dias, que fez um levantamento com material de cunho discriminatório desse povo. Então, viu sobre os processos do Rio Grande do Sul. Agora, o processo das páginas da internet com conteúdo neonazista, de 2002 para 2009, houve um aumento de 7.100 para 20.500. Então, eles mesmos estão olhando isso. Agora, de modo geral, o processo da ideologia que ela levantou, a antropóloga Adriana Dias, é o seguinte: Santa Catarina tem 45 mil, Rio Grande do Sul 42, São Paulo 29 mil, Paraná 18 mil, Distrito Federal 8 mil e Minas Gerais 6 mil. Agora, tem um grupo de neonazistas que pela primeira vez irá a júri popular agora em julho. O crime ocorreu em 2005 e só agora é que ele vai a júri. Como sempre, o Brasil é tudo atrasado nessa história e a jurisprudência nossa precisa de melhorar e eles não melhoraram nada ainda do processo. Agora, são 4 réus neonazistas em júri popular, por causa da formação de quadrilha, discriminação racial e tentativa de homicídio. Agora, é a primeira vez que um grupo de neonazistas irá a júri popular no Estado e talvez no Brasil. O Tribunal de Justiça não tem registro de caso semelhante. Agora, eles estão vinculados ao movimento neonazista com agressões a socos e facadas contra estudantes judeus. De modo que isso vai ser a primeira vez que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai dar. Realmente é um negócio sério isso no Brasil atualmente. Neonazista, tem paciência, né? Isso aí é terrível. Agora, eu queria ler para vocês agora uma carta aberta aos voluntários da CCCI, do campus da OIC, vocês sabem, Organização Internacional de Consciencioterapia. Foz do Iguaçu, 21 de abril de 2013. Carta aberta aos voluntários da CCCI. Informamos que a conclusão da etapa piloto do projeto Redes Parasociais de Interassistência, RPIS. Este é um projeto supra-institucional e estava sendo desenvolvido dentro da OIC. Durante essa etapa de atividades foram atendidos diversos casos e percebemos a relevância do projeto e o nível de tecnicidade e responsabilidade que exige. Em decorrência dessas conclusões, percebemos a necessidade de identificar e registrar as melhores práticas já realizadas para reestruturar a atuação. Optamos, então, por suspender temporariamente as atividades para relançar o projeto futuramente. Agradecemos a todos os voluntários que trabalharam de maneira solidária nessa atividade. Em especial, agradecemos a Alain Gurgel, Marlo Balona, Mário Mariá, pelo importante trabalho realizado até essa etapa. Lembramos os vários projetos assistenciais existentes à disposição daqueles que precisam de ajuda, listados a seguir em ordem alfabética. AVA é o apoio dos voluntários e alunos, aos voluntários e alunos, que presta atendimento para preservar a segurança e o convívio pacífico a partir de medição de conflitos, assistir a amparar os intermissivistas inadaptados, e acolher, orientar e encaminhar os assistidos no sentido de atender às suas necessidades biopsicossociais. APG, o atendimento pontual gratuito, é oferecido pela OIC e objetiva assistência à consciência terápica em situações de conflito, crise ou emergência. Também pode ser útil para as pessoas que desejam conhecer mais ou experimentar consciência terapia para suas demandas pessoais em geral. Funciona também enquanto ouvidoria da instituição. SAVE é o Serviço de Acolhimento ao Voluntário.
é oferecido pela Unicim para o atendimento aos voluntários da CCCI, com foco na valorização, integração e adaptação destes a Max Proex em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Visa disponibilizar informações e acompanhar o processo de adaptação em Foz do Iguaçu e a Cognops, além de apresentar as instituições conscienciocêntricas, que é o Mater Pensene, projetos e objetivos gerais aos interessados. As melhores energias, Leonardo Paludeto e Roberta Ferreira, coordenação geral da OIC. De modo que vocês estão sabendo agora, uma coisa importante aí, que é esse trabalho da OIC com essa turma toda. É muita gente que está trabalhando aí, seriamente. Luciana, boa tarde a todos. E eu gostaria, Luciana, que a partir da sua experiência e de acordo com a leitura que eu fiz do seu verbete, parabenizo-a, porque está um verbete eficiente, eficaz. Gostaria que você pudesse me chamar a atenção a respeito do item 4 de caracterologia, na página 10, visto que todos os demais eu entendi perfeitamente, só que essa visão de 360 graus multidimensional permanente, para mim, ela é difícil de ser alcançada. Você poderia explicar? Sim, e nesse caso, realmente é algo que eu desejo. Não é algo que eu já consiga, Sim. mas que pela experiência eu consigo vislumbrar o que seja. Sim. Então, assim, esse é uma condição que dentro do que eu posso, eu procuro ter esse olhar. Tá. Mas eu tenho convicção de que ainda estou longe de chegar nisso em tempo integral, o tempo todo, ver todas as variáveis. Mas eu acho que esse é o objetivo. Se dentro do meu dia a dia, dentro da minha realidade, o esforço, eu conseguir trazer isso o mais próximo, eu vou conseguir criar sinapses para chegar lá. Sim. Então, realmente, dentro de todos os itens, acho que você fez uma colocação super pertinente, que é especialmente o que eu mais ainda estou almejando, né? É o que eu ainda tenho menos adquirido, mas é algo que eu já percebo ser possível dentro da minha vivência do fluxo. Então, eu poderia fazer um comentário? Claro. Eu vivenciei essa atenção na minha primeira EQM, em que isso foi possível, não foi a partir da minha capacidade, sei lá, né? De repente até o professor Valdo poderia esclarecer um pouco mais. Mas eu vivenciei isso e realmente é assim, é o fecho final de uma experiência parapsíquica. E foi por isso mesmo que eu questionei. É uma extrapolação, pelo Sim. menos para a minha realidade, é uma extrapolação que eu experimento. Sim. Mas que eu pretendo cada vez mais trazer enquanto uma condição vivida mesmo, né? Permanente. Mas, por enquanto, eu também estou na condição de extrapolação. Parabéns, Luciana. Obrigada. A verbetógrafa, que dicas e sugestões você dá para fazer a autopesquisa em uma viagem turística? Bom, se nada é por acaso, também você não vai fazer turismo num lugar que não tem nada a ver com você, né? Então, na França, né, Arlinda? Então, por exemplo, a questão é realmente o quanto a gente consegue introjetar um sentimento, o processo autopesquisístico o tempo todo no nosso dia a dia. Se durante o meu dia a dia, durante o meu trabalho, durante as minhas relações cotidianas, eu não tiver esse olhar de autopesquisa permanente, numa viagem turística também eu vou passar sem perceber. Agora, então, como que eu vou introjetar isso para uma viagem turística? Quando eu também estiver dentro do meu cotidiano.
A partir do momento que no meu dia a dia eu observo e vejo que tudo aquilo que está acontecendo tem a ver comigo, que senão não estaria ali, também, na hora que eu vou viajar, isso também vai ter a ver comigo. Então, eu abro a partir do cotidiano mesmo, né? Então, Professor. você me permite um adendo aí? Luciana, eu estive fora a questão de 30 dias, né? E fiz uma viagem turística e pude realmente fazer uma autopesquisa que vai resultar na complementação das minhas ideias para o segundo livro. Então, eu reforço o que você acabou de dizer, que quando a gente chega no nível de estar vivenciando as questões conscienciais, a conscienciologia, e fazer as pesquisas com uma força íntima de autoconhecimento, qualquer viagem, qualquer situação, qualquer ida a um supermercado, enfim, qualquer coisa que a gente faça, não perdendo o fio da meada de autoconhecimento, pronto, está aí o resultado. Todo lugar é cenário, né? Sim. Professor, em um experimento de retrocognição, tentei regressar ao Egito, pois tinha a impressão de ter sido um sacerdote ou algo parecido. Ao invés do Egito, fui parar em outro lugar, que pode ser Cartago ou Tunísia. Sofri muito, pois carregava uma maca feita de galhos com uma pessoa enferma. Eu estava arrastando essa maca pelas ruas, sob fezes de animais e sendo agredido pelas pessoas. Esforcei, mas não consegui ver o rosto da pessoa que eu carregava. A citação de Balzac na citaciologia, no seu verbete, se enquadra perfeitamente no meu caso, pois queria fortemente algo e o acaso mostrou outra informação que talvez possa ser o que realmente preciso. Eu acreditava ser um sacerdote e fui um escravo. Qual a melhor forma de se pesquisar essa experiência para se elucidar essa dispersão? Não, o melhor é você registrar tudo isso e ver. Se isso tiver mais importância, eles vão mostrar para você. Agora, sobre esse aspecto, tem um outro flanco aí da história, de abordagem, que é bom você lembrar. Você pode ter sido sacerdote e depois foi escravo. As duas coisas, elas coexistem, por incrível que pareça. Agora, a outra aqui. Poderia esclarecer melhor o premissum do DAC? Aqui eu digo o seguinte, esclarecimentologia. Por exemplo, chega a pessoa que era afiliada a determinada seita. No início você assopra, diz que é melhor estar lá do que ser narcotraficante, porque mexe com as energias conscienciais. Depois você começa a explicar se a pessoa é acessível. Ali você vive numa escola contraditória de assédios. Por um lado, ajuda legiões. Por outro lado, piora multidões. E por aí vai. O que a gente quer dizer, então, é o seguinte, seita, de modo geral, tem lavagem cerebral e é preciso de ver o que é que se passa com o interesse das pessoas que trabalham lá. De modo que tem que ir com calma. Agora, você entendeu o que a gente está falando do morde e assopra. A gente assopra primeiro. Agora, não vai morder a pessoa, mas pelo menos dá impacto-terapia na hora que precisar, para esclarecer tudo. Professor, por que a recuperação de cons não é um processo natural e comum a todas as consciências? Isso aí é óbvio, é porque a vida humana foi feita para fazer um restringimento, para a pessoa poder ou desenvolver ou evoluir dentro de um ambiente. Como é que, por exemplo, que a mãe que foi vítima daquele filho que a degolou, como é que ela vai ser mãe se ela lembrar de tudo? Não dá. Então o processo tem que haver um restringimento, um esquecimento mais sério, para as pessoas se tolerarem com calma e poder fazer uma reconciliação. Qual a necessidade do esquecimento para a ressoma? É justamente isso. O Espiritismo justifica que não daríamos conta de saber da nossa realidade passada, porém não acredito nessa hipótese. Não, a gente sabe das realidades. Eu sei, por exemplo, um monte de realidade minha
e com mais de milênio. Qual a visão da conscienciologia a respeito do assunto? É justamente isso, a gente pode sim. Agora, o problema todo seu é ver se você tem maturidade, se tem lucidez, se tem clara audiência da situação também, do ponto de vista de parapsiquismo, e clara evidência, para poder acessar essa realidade sem criar problema. Por quê? A pessoa precisa estar preparada para saber a sua realidade. Igual esse nosso amigo que falou aí agora há pouco. Ele estava pensando que ele é sacerdote e acabou de ter uma retrocognição de escravo. Agora, isso também não quer dizer ainda tudo. É preciso examinar bem com calma para ver o que sobrou dele. Uma coisa é certa, ele, de qualquer maneira, está melhor, porque ele já está acessando a conscienciologia, já desenvolve os estudos, já lê. Isso já mostra que ele andou melhorando. Agora, Arlindo, eu entrego a nossa professora Luciana a você. Luciana, na fatologia, a primeira linha, as incógnitas instigadoras da pesquisa. Podia dar uma geral, por favor? Isso acontece, e eu acho que é o principal combustível da pesquisa, né? Você começa a ter coisas que te chamam a atenção, e esse fato, essa pergunta começa a ficar rondando a sua cabeça o tempo todo, e isso começa a te instigar cada vez mais para pesquisar. Então, essa é o combustível mesmo da pesquisa. As questões que chegam até você, os achados, né, que de repente você se depara com coisas inesperadas, e isso começa a te instigar. Eu quero entender mais, eu quero pesquisar mais, eu quero saber mais. E você corre atrás, literalmente, né, daquilo que está te trazendo essa curiosidade, né, desvendar essa incógnita, afinal de contas. Eu acho que é um processo extremamente salutar e motivador, né, instigante. E na teoriologia, página 8, segunda linha, as teorias sociológicas como subsídios da pesquisa multidimensional. Isso é o seguinte, especialmente quando você está fazendo uma pesquisa que tem cunho histórico, a sociologia ela te traz um subsídio muito grande, no sentido de você compreender aquele grupo, aquele movimento, aquele período, né, para você conseguir entender como se passou aquela pesquisa, aquele momento histórico. Então, hoje eu vejo que as teorias sociológicas, mesmo os historiadores, eles trazem um conteúdo muito rico para subsidiar as pesquisas, né? Porque, às vezes, a gente vai pesquisar e um dos grandes problemas que a gente tem na pesquisa é a gente olhar o passado com os olhos de hoje. E hoje a gente tem tecnologias, a gente tem novas ideias que trazem um entendimento diferente daquele que era anteriormente. Então, a gente ter as pesquisas, né, a sociologia, a história, a ciência como ponto de observação daquilo que realmente aconteceu, isso faz muita diferença na compreensão daquela pesquisa que você está tendo. Ok, obrigado. Luciana, nessa linha da pesquisa, na parafatologia, a quarta linha de baixo para cima, aí você começa falando dos heterorevezamentos. Isso. Explica isso pra gente. Essa questão, assim, para mim, eu vou até trazer o que me trouxe colocar isso no verbete. Eu estou estudando muito sobre uma família americana e, de repente, eu comecei a ler alguns livros especificamente que eram muito fluidos para mim. Aquela leitura era mais fácil, porque é em inglês, então, assim, aquela leitura era mais fácil do que determinados livros. E o mais interessante que me chamou a atenção é que um dos historiadores, esse que me traz mais facilidade, ele não só é mais fluido, como também tem um mesmo objeto de pesquisa, porque ele estudou a família como um todo, as gerações todas que eu estudo, e depois desse primeiro livro, ele publicou um só sobre as mulheres da família. Então, assim, isso vai me trazendo mais rapport ainda com ele. E o que me chamou mais atenção? Que ele começou a escrever sobre a família um ano depois que eu nasci.
um ano depois da minha ressoma nessa vida. E ele dessomou 4 meses depois que eu tive contato com essa família. Então, assim, naquele momento, a partir do momento que eu fui estudando, que eu fui entendendo, que eu fui acoplando com esse historiador, a minha sensação íntima é que a gente está em heterorrevezamento. Que a gente já estudou, fez parte de alguns processos juntos, e que naquele momento ele estava deixando subsídios para eu continuar dali para frente. Então, assim, foi muito rico essa percepção. E, ao mesmo tempo, quer dizer, e aí a gente extrapolando para outras pesquisas, eu vejo isso. Né? Você, enquanto historiador ou enquanto pesquisador, você deixa material para heterorrevezamento, mas de pessoas do seu próprio grupo que, nesse momento, nessa vida intrafísica, vocês estão revezando. Né? Então, foi uma descoberta muito gratificante para mim perceber esse pesquisador. Ele chama Paul Nagel. Oi, Luciana. Nesse mesmo contexto, você pode falar mais sobre isso, porque raramente é abordada a questão da gratidão aos historiadores que te precederam, que te deixaram como herança o seu próprio patrimônio pessoal. Exemplo, cartas. Pesquisadores que se dedicaram a vida inteira a reunir todo o seu epistolário, organizaram, fizeram a crítica técnica da correspondência, ajudando a autoconscienciometria, que você pode fazer hoje a partir do epistolário. Então, raramente se lembra, nós, os pesquisadores, raramente se lembram de agradecer, de serem gratos aos historiadores que nos precederam, que reuniram o seu próprio material de outras vidas, que hoje você tem o privilégio de consultar a hora que você quer. Então, livros super detalhados, com informações preciosíssimas, no idioma de origem, que te permitem ter um acesso praticamente direto à sua ex-biografia. Você pode comentar isso mais, por favor? Eu extrapolo, inclusive, não só os historiadores, mas a preservação de alguns patrimônios, né? Então, assim, os museólogos, as pessoas que mantêm um acervo, que te trazem uma rememoração, uma retrocognição viva, né? Uma reconstituição muito rica. Então, assim, ter essa gratidão, ela existe, né? É muito bom, e isso, ao mesmo tempo, por exemplo, especialmente para mim, me motiva muito a escrever. Que escrever, para mim, é um desafio. Né? Estou muito acostumada, a gente percebe que as pessoas têm uma tendência maior a falar do que a escrever, e eu sou uma delas. Então, na hora que eu encontrei uma série de materiais, uma série de informações, todas prontas, assim, convidando a pesquisa, aumentou para mim a responsabilidade da escrita. Porque o que eu estou fazendo, né, em retribuição a isso, então, assim, a própria publicação, ela é uma retribuição àquilo que a gente encontrou, né? Então, do mesmo jeito que tem o autorrevezamento, que a gente deixa a marca para a gente mesmo continuar, tem também esses heterorrevezamentos que é muito rico e que é para mim, de uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que é fantástico isso. Luciana, tudo bom? Você repete, aparece várias vezes sincronicidade no verbete. Então, em várias sessões está chamando a atenção para isso. Eu gostaria que você discorresse mais sobre essa valorização da sincronicidade para o fluxo pesquisístico multidimensional. Você fala em termos de banalização? Não, sentido? de valorização, né? Porque você está valorizando bastante. Tá, exatamente, ao contrário. Perfeito, ao contrário, né? Porque eu falei, não dá para banalizar. Então, assim, né? como, né, você está valorizando bastante, chama atenção lá na megapensenologia, chama atenção na ciclologia, na crescendologia, na remissiologia aparece o VB de sincronicidade para sincronicidade. Então, isso evidencia essa valorização que eu gostaria que você explorasse mais para a gente. Olha, pelo menos no meu caso, a sincronicidade ela foi um dos elementos mais ricos para a percepção mesmo, para me chamar a atenção da importância da pesquisa. Então, eu coloco aí na fatologia, na penúltima linha, o fato, né, a postura íntima de levar a sincronicidade a sério. Eu acho que isso é uma questão crucial para a gente entender o fluxo da pesquisa, mas também para a gente entender
como que a gente atua dentro do processo de pesquisa. As sincronicidades, elas acontecem e, assim, até pela singularidade que é uma sincronicidade, não dá para banalizar, não dá para deixar para depois ou falar, isso não faz sentido. A partir do momento que a gente percebe uma sincronicidade, se você estiver atento, você vai perceber outras e aí você vai chegar num momento em que você vai ter um insight de que vai ter uma sincronicidade ali na frente. Então, assim, é muito sério o processo, porque é uma forma de comunicação multidimensional muito rica, né? Porque ela não é só um insight, ela tem um fato, ela tem um momento, ela tem um local, ela tem um contexto que evidencia. E às vezes tem sincronicidades que fecham o assunto, né? Ah, eu não quero ver isso, a sincronicidade acontece e acabou, você não tem como fugir daquilo. Então, acho que essa postura mesmo, íntima, de levar a sincronicidade a sério, ela é fundamental, porque o amparador não está perdendo tempo, né? Ele está investindo. E o que você está fazendo com aquelas informações que chegam até a sua mão? Então, acho que essa postura de levar a sincronicidade a sério, de olhar a sincronicidade, de querer entender a sincronicidade mais a fundo, faz muita diferença no processo de pesquisa. Porque é um meio, né? Pelo menos comigo acontece muito, é um meio de comunicação mesmo com o extrafísico, com o amparo da pesquisa, com o grupo que está ali junto comigo fazendo esse trabalho. Ok, obrigada. Luciana, na parafatologia, segunda linha de baixo para cima, na verdade a terceira, né? Ela começa no finzinho. Os puxões de orelha do amparador da pesquisa alertando para o desafio vindouro. Você tem alguma casuística disso? Esses são os vexames que a gente passa, né? Tem uma casuística, assim. Bom, aconteceram vários cursos, laboratórios, eventos, né, que me chamavam a atenção para a questão de estudar idiomas, né, especialmente o inglês. Mas sempre idiomas, você tem que estudar idioma. E isso, se eu for pegar os meus caderninhos de curso, eu vou ter em vários deles. E num determinado momento, em 2010, eu estava fazendo um laboratório de serenário. E num momento, assim, era bem audível. Você vai precisar do inglês e não vai estar pronta. E aquilo me impactou muito e me deixou, assim, muita vergonha, entendeu? E aí, a partir dali, eu já vinha fazendo um monte de curso aqui, uma coisa ali, outra ali, né? Que meu professor, um dos meus primeiros professores de inglês em pós, o que me desassediou, né? O Rafa, me ajudou muito nesse processo de desinibição para o inglês. E aí, eu decidi fazer um curso no exterior. Falei, não, eu vou passar um mês fora, porque é o meu jeito de aprender e tal. Então, eu fazia as aulas aqui com o Rafa antes de viajar, né? Eu saí do serenário, a gente começou as aulas. E aí, eu resolvi ir para os Estados Unidos. E, inclusive, até estava falando com a Malu antes, né? Por que Estados Unidos e não Inglaterra, né? Já que eu vou estudar inglês. Porque Estados Unidos, exatamente porque depois de muitos cursos de inglês, eu aprendia melhor o inglês americano. Então, então vamos para os Estados Unidos. Mas isso tudo vem, assim, de puxões de orelha que vão acontecendo até chegar uma hora que é vexaminoso, né? Ou você faz ou você faz. Então, você chegou a descobrir o porquê da resistência do inglês durante a pesquisa? Olha, na verdade, assim, tem uma questão seguinte. A minha primeira aula de inglês foi com 6 ou 7 anos de idade. E eu queria muito aprender inglês. E eu morava numa cidade bem pequena, né? Sacramento, em Minas, e só tinha um professor de Franca que ia para a cidade dar aula uma vez por semana. E eu fui na primeira aula, lembro da aula até hoje, toda completa, e na segunda aula o professor não apareceu mais, porque ele recebeu um convite de um outro emprego bem interessante e nunca mais apareceu. E só foi ter escola de inglês em Sacramento depois que eu me mudei de lá com 17 anos. Então, assim, de alguma forma, eu não tive, eu não desenvolvi isso na infância, na adolescência, que é a época mais fácil da gente estudar. Imagino até que, como evitação, assim, uma hipótese que eu tenho é evitação de desvio, porque a minha relação era muito forte, então poderia ser
pode ser uma hipótese que eu poderia ter me desviado por aí. E aí, com 17 eu já trabalhava, já estudava à noite, então aí você já não criou aquele hábito, né? E eu fui postergando, né? Aí eu não investi mais, né? Já tornou uma barreira nesse sentido. E todos os professores que eu tive depois disso eram professores de língua inglesa britânica. Por isso que foi interessante. Eu tive, assim, muita mamata para aprender inglês. Eu tive professora particular que me pegava no trabalho, me levava para casa, me dava aula e me levava para o trabalho de volta, porque o único horário que eu tinha era horário de almoço. Mas aí, depois de muitas tentativas, eu fiz um curso de uma escola americana. E foi bem interessante que ali eu entendia o inglês, eu tinha uma afinidade muito grande com a professora também, que eu vejo que é uma professora já velha, conhecida, de muitas outras experiências de vida. Então, ali eu entendi, eu falei, não, eu entendo melhor o inglês americano. E aí eu comecei a estudar inglês com linha americana e eu comecei a entender melhor. E foi quando eu comecei a aprender mais o idioma. Eu estou lembrando porque o professor Valdo até comentou uma vez uma questão com o Wagner Borges, ele relutava inglês, né? Ele não queria aprender isso. O senhor falou que parece que ele tinha tido algum problema com os Estados Unidos, alguma coisa, e o senhor até falou, não tem como viajar para o exterior se você não souber inglês. E ele tinha uma resistência com isso devido ao passado, um processo de... E no seu caso não é do passado, é uma coisa mais do momento de ter ou não ter professor. Ou não, eu acho que tem a ver com o passado, sim. Também. Mas não que seja uma resistência. Talvez se eu tivesse tomado contato com o que eu tomei na minha primeira viagem aos Estados Unidos, fora da hora, poderia me ter trazido um problema maior do que o que foi, entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje... Hoje quando eu tive contato com isso, eu já estava com maior maturidade para entender o que estava acontecendo. E não simplesmente me deslumbrar com aquilo e sem até entender o que era, entendeu? Assim, eu fui para os Estados Unidos e lá eu tive contato com muitas questões que me remetem a outras vidas, a outra vida, né? Eu fiz parte de um contexto, de uma história, e que talvez, se eu tivesse acessado isso em outro momento, uma hipótese que eu tenho é que eu não teria entendido o que eu precisava fazer lá. E aí é aquela coisa que você é preservado para não fazer... Aqui, né? Na hora certa, no momento certo. Exatamente. Agora, isso não invalida e não diminui a minha irresponsabilidade também. Porque eu poderia já estar mais pronta, não levar um puxão de orelha, né, tão ostensivo, para hoje, de repente, eu ter acelerar a minha pesquisa. Isso não, são coisas distintas. Eu poderia ter corrido atrás antes, mas tudo bem, não deu certo, bola para frente, vamos daqui para frente. E a gente vai fazer o melhor, entendeu? Mas eu vejo que muitas vezes, nesse caso específico, eu acho que foi preservação. Se eu tivesse tomado, conhecendo a mim, se eu tivesse tomado conhecimento disso na adolescência, teria sido um grande desvio. Legal. Eu não estaria aqui hoje. Obrigado. Oi, na página 7, na fatologia, na 9ª linha, no finalzinho da 9ª linha, a pista de reflexão. A pista de reflexão, ela é um verbete, né, do professor Valdo, tá até indicado, e é exatamente aquele insight, aquela situação que te traz para refletir sobre determinado assunto dentro da pesquisa, né? Então vale a pena ler o verbete, que ele é bem rico e ele traz assim a mesma patologia, parapatologia de forma bem rica dentro dessa pesquisa. Tá, mais uma ali então também na 12ª linha, o aproveitamento máximo da serendipitia. Exato. A serendipitia é aquela descoberta ao acaso, né? Não estou procurando isso e isso caiu no meu colo. E quanto a gente tira de proveito disso, né? Às vezes a gente está tão focado em determinada questão que a gente simplesmente, tudo que acontece em volta, a gente ignora,
simplesmente deixa passar. E tem muita coisa que você descobre, você compreende a partir de uma busca transversal. Estou procurando outra coisa, não, agora eu não quero ver sobre isso. Ah, interessante isso, mas não vou ver sobre isso porque meu foco é aquele. Volta lá naquela questão que a gente falou antes, né, da passividade alerta ali. Eu estou passividade ativa, né? Então, assim, eu tenho um foco, eu estou vendo aquela questão. É isso que eu estou buscando? Sim, é isso que eu estou buscando. Mas o que acontece ao redor, em paralelo, que eu posso tirar de proveito, né? Então, assim, esse aproveitamento máximo é isso. Nada acontece por acaso. Mesmo que necessariamente não faça sentido naquele momento. Mas, assim, ó, como é que você vê, os fatos orientam a pesquisa. Aí você está pesquisando alguma coisa, de repente acontece isso. Como é que você vê se esse novo fato não é o que mais interessa, digamos assim? Tem o próprio fluxo. Eu acho que o próprio fluxo te traz isso. Porque, por exemplo, de repente começam a vir mais coisas e mais coisas e mais informações sobre aquele outro viés. Então, eu pelo menos uso o fluxo como indicador. Se determinado ponto começou a ter mais informação, eu vou dar corda para ele, né? É interessante, eu estava pesquisando sobre uma família americana. Aí eu fiz um laboratório e apareceu um cara da América do Sul, né? Estava pesquisando norte-americanos. Aí apareceu o Simão Bolívar, o libertador das Américas Latinas. Eu falei, o que tem a ver isso com a pesquisa? Eu fui no laboratório para fazer pesquisa dos Adams, né? E aí tá bom. Anotei, registrei e vamos ver. Tem até aqui o decantamento, deixar decantar a informação. Você dá o tempo daquela informação ser elaborada. Aí, passando um tempo, eu fiz uma viagem, alguns meses depois fiz uma viagem e eu encontrei em 2 lugares diferentes casas onde o Simão Bolívar morou. Eu falei, bom, muita coincidência, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e aí não tem essa ansiedade, né? Apareceu alguma coisa tangencial, anota, observa, vê se vai aparecer mais coisas naquele sentido, se vão vir mais informações naquele assunto, e aí o próprio fluxo disso vai te trazendo elementos. E aí lá na frente pode ser que tenham relação, né, que eu não estava vendo anteriormente. E aí eu não posso cortar isso, né? Entendi, obrigada. Ô, Luciana? Pelo tema e pelo verbete. Gostaria que pudesse falar mais a respeito do parapsiquismo e sua importância na pesquisa pessoal. Isso é a Jaqueline Narras. Bom, o parapsiquismo permeia tudo, né? Se a gente considerar que inexiste pesquisa monodimensional, então o tempo todo você está tendo interações parapsíquicas, e quanto mais lúcido, quanto mais desenvolvido, elaborado o seu elemento parapsíquico, melhor. Então, assim, eu vejo que a busca pelo desenvolvimento parapsíquico, ela é uma busca constante, no meu caso, para intensificar esse fluxo, para perceber melhor essa fluidez da pesquisa, né? Luciana, poderíamos saber qual é a família americana que você estuda? Esse seu interesse veio a partir de uma retrocognição? Eu estudo a família Adams. Que não é a família Adams da Mortiça. Tá danado isso aí. Tá danado. Você sabe, quando eu estudei em Hollywood, eu vi o processo da família Adams, que havia fixado lá o cenário, com as coisas todas. Então, eu estive estudando aquilo tudo com a turma lá, dentro do estudo da Universo. Mas a família é John Adams, Abigail Adams e seus filhos, o John Quincy Adams, que fizeram parte do processo de independência americana e processo diplomático, político, né, abolicionista. É uma família bastante interessante. E ela não veio de uma retrocognição no sentido de eu ter tido a retrocognição anterior. Foi exatamente o que eu descrevo na definição do verbete.
Foram situações que foram acontecendo antes de eu viajar para os Estados Unidos, que me reportaram à família sem que eu soubesse deles anteriormente. Então, eu errei o nome de uma pessoa aqui no Brasil, e aí aquilo me chamou a atenção. A pessoa que sentou do meu lado no avião, no primeiro trecho, tinha o mesmo nome, que é o nome da esposa do John Adams, que é Abigail. Me chamou muita atenção, que é um nome incomum. Aí, chegando em Washington, dentro do Arquivo Nacional, a exposição temporária era sobre as mulheres e a Revolução, e a mulher que representava essa exposição era Abigail Adams. E na casa onde eu fiquei hospedada para estudar, tinham quadros na parede que me chamaram muita atenção. Eu falei, gente, quadro de gente antiga na parede, que é isso? E aí eu pergunto quem são: Abigail Adams, John Quincy Adams. Então, assim, digamos que tenha sido uma retrocognição vivenciada, com todos os veículos mais do que encaixados. isso, um tapa na cara, né? Eu acho que quase soco, né? Agora aqui, em Parafatologia, página 7, 7ª linha, gostaria que relatasse e exemplificasse a vivência de extrapolações parapsíquicas potencializando o fluxo pesquisístico multidimensional. Acho que eu acabei de descrever uma, né? Então, assim, são coisas nesse nível, assim, que é extrapolação. Isso não acontece comigo todo dia, o tempo todo, mas que vão me trazendo esse fluxo mesmo. Peraí, eu tô no caminho certo, ou melhor, né? Esse é um caminho que eu tenho que percorrer, nesse caso que eu acabei de narrar. Eu nem imaginava que eu fosse encontrá-los, que eu não os conhecia antes disso, né? Qual é o fator que nos faz mudar o nosso foco para o outro? Isso vira ou se torna constante com o passar do tempo? Não, o problema todo é o seguinte: você tem só 19 anos, então ainda precisa de fixar os processos de abordagem aos temas. E nessa idade aí há muito devaneio. Então é necessário dar um desconto nesse processo para ver como é que você raciocina. Agora, a gente deve mudar de foco ou de bloco com facilidade, mas sem perder a movimentação da nossa pensanidade. Isso aí, com o tempo, você vai fixar mais, porque o seu cérebro ainda não está bem fixado. Só acaba lá pelos 26 anos. Você ainda tem mais 7 anos para chegar lá. Agora, o melhor que você deve fazer até lá é ler bastante e anotar, registrar. Isso vai te ajudar. Professor, gostaria que o senhor falasse a relação do Código Pessoal de Cosmoética e a autodefesa energética. Olha, o Código Pessoal de Cosmoética, ele realmente ajuda a defesa da pessoa, mas a pessoa tem que calcular para ver como é o nível que ela tem na interpretação e na abordagem do que é a cosmoética pessoal e grupal que ela já dispõe. Porque isso aí precisa de estudo, seriamente, com aprofundamento, para a pessoa ter uma noção das cláusulas do seu código, como é que ela faz com isso. Agora, é lógico, quanto mais ela entender de cosmoética, maiores serão as autodefesas que ela vai conseguir. Isso aumenta a proteção, porque melhora as energias dela. Melhorando o holopensene, vai melhorar vamos dizer, melhora primeiro a holosfera dela. Não é só a aura, mas toda a holosfera dela. Aquele nevoeiro que a pessoa significa em matéria de energia. Agora, melhorando isso, vai melhorar em todo lugar que ela chegar. A primeira coisa que melhora mais, com o passar do tempo, do ponto de vista prático, é a força presencial da pessoa, devido à melhoria da qualificação da energia. Ela melhora a presença dela. Então, do ponto de vista da presenciologia, é o primeiro sinal que a pessoa vê. Agora, isso tudo é importante colocar no Código Pessoal de Cosmoética, aqueles macetes, aquelas ideias, aqueles princípios, aqueles conceitos que possam enriquecer, vamos dizer, o memorando, o roteiro, a agenda de vida da pessoa. Porque todo o processo nosso é criar hábitos sadios com rotinas úteis. Agora, o Código Pessoal de Cosmoética, ele tem que absorver essa realidade,
tanto a parte sadia como o processo da utilidade. Senão não adianta nada. Professor, por que a necessidade de vários corpos de manifestação? Se a vida extrafísica é a verdadeira vida, não seria mais lógico que tivesse a possibilidade de vivenciar qualquer situação nessa realidade sem necessidade da ressoma? Não, não é isso. Raciocina bem. O problema nosso é a gente viver bem com as pessoas. Agora, do ponto de vista que se a pessoa é muito ainda casca grossa e ela é primata, saiu lá da bicharia toda, porque a gente passou pelo processo todo do micro-universo consciencial pré-humano, a pessoa então cria muito problema umas com as outras. Agora, ela vem aqui, ela esquece temporariamente aquilo, para ela poder ver e aperfeiçoar e melhorar a tendência, a vocação que ela tem com as coisas, as predileções dela, enfim, o temperamento dela. Agora, a vida humana permite isso. Por quê? Até um certo ponto, você fica um pouco dos bastidores da sua realidade. E você, voltando para a intermissão, depois da dessoma, você vai refletir sobre aquilo, vai ponderar, vai ver o que você cometeu de erro e de acerto. Então, a vida humana foi feita desse jeito. Parece que isso é que descobrir por aí afora que é o mais inteligente. Não tem outro jeito de você escapar disso. Tudo mostra que a evolução, a pessoa só deixa de sair da serialidade multiexistencial depois que ela dominar o processo dessa dimensão humana. Aí, então, o serenão se transforma numa consciência livre. Agora, até lá, nós temos que superar essas coisas. Lembre-se do processo nosso lá do memorando. Começa analisando o que é o memorando, aqueles 12 itens do memorando. Principalmente o processo, por exemplo, da descrenciologia, a discernimentologia, a transafetividade, a imperturbabilidade. Se a pessoa chega nisso aí, ela já começa a se libertar dos processos instintuais, os problemas grosseiros, rudimentares da evolução nessa dimensão respiratória que nós estamos. Se quer deixar de respirar, pensa bem. Vamos fazer assistência e olha esse memorando que ele ajuda muito. Valdo. Sim. Quando eu estou com certas pessoas, algumas pessoas do meu círculo de relações, eu percebo que o número de sincronicidades aumenta. O que pode indicar quando a gente está com uma pessoa que a gente percebe que quando está com aquela pessoa acontecem mais sincronicidades? O que isso indica? É afinidade maior com o processo da exteriorização de energia. Entre os dois. Agora, é muito importante numa condição dessa observar os detalhes do fator assistencial. Se isso está acontecendo, às vezes tem uma assistência íncita. Ela está ali dentro. A pessoa não deve esquecer isso nunca. Quando tem qualquer sincronicidade, fatos que começaram a chamar muita atenção, que é o caso, por exemplo, da Luciana com o processo da família Adams. Ela tem que olhar por quê. Tudo tem sua razão. Agora, tem um processo de assistência. E essa assistência é da contemporaneidade, quer dizer, é daqueles momentos evolutivos que a pessoa está. Alguma coisa está sendo desenvolvida. Então, fica de olho na Dimener, na outra dimensão, no processo da energia. Você está entendendo? Para ver quem é que está sendo assistido. Por que isso está ocorrendo? Nada disso ocorre por acaso, não existe acaso. Um deles é aquele que eu fui lá conversar com você outro dia lá. Pois é. Porque lá, sempre quando está junto, a gente acontece muito. É porque tem aí amparador que está ajudando o processo. No último SCP-2, a Consciex me deu um conceito para refletir. Epicentrismo mental somático. Poderia explanar esse conceito juntando o que foi exposto no verbete do DAC, o argumentário, que é a discernimentologia? Aqui eu digo o seguinte: o problema do epicentrismo consciencial não é só a pessoa, mas a ideia discernidora. Todos os assediadores vêm contra as ideias libertárias, porque tais ideias acabam afastando as suas vítimas vampirizadas. Os piores ativistas são os parapolíticos, ou as consciências que defendem as ideias antiquadas. O partido político, por exemplo, ele é anti-universalista. A religião gera fanáticos opacos.
Tudo isso aumenta a influência da baratosfera na intrafisicalidade. Então, vamos entender bem o que quer dizer o processo do epicentrismo. Você tem que ser um EPICON, um epicentro consciencial, interassistencial. Ou seja, você vai ser uma mini peça dentro do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Quanto mais autolucidez você tenha dessa assistência e do trabalho que você exerce e do papel seu que você interpreta dentro desse conjunto de consciência do seu grupo evolutivo, mais assistência você vai receber. Então, é muito importante realmente o processo do epicentrismo. Outra coisa, pensa bem no processo de você ser EPICON, quando você puder. Participar, por exemplo, aí da equipe de EPICONs que tem aqui, que funciona sobre isso. A turma lá é muito realista. Eles falam tudo sabe, na cara da pessoa, daquilo que precisa, para ver as coisas corretas. De modo que, dentro desse conselho, por exemplo, de EPICONs, às vezes ocorre até mais do que a consciência-terapia. A coisa vai longe. Para haver entendimento entre os pares, porque eles estão todos colegas, né? Então é importante. Pensa nisso. Para mim, você está com 28 anos. Talvez aí o que já falaram e que mexeu com você é para você pensar em ser EPICON. Pensa nisso. Luciana, eu gostaria que você comentasse na página 8, na neossinapsologia, o último parágrafo. As neossinapses do paradever prioritário das retratações do acerto de contas e ato de passar a limpo o passado. Isso é uma questão bem importante que eu destaco dentro do processo da responsabilidade mesmo com a pesquisa. Então, nesse caso específico, né, eu acho que uma das responsabilidades sérias, no meu caso, né, da pesquisa, que existem sim retratações a serem feitas, existem questões a serem limpadas mesmo extrafisicamente, tem holopensene a ser reurbanizado. Então, assim, esse processo dessa cognição mesmo com relação às retratações, ele é super importante, porque é a essência assistencial dessa pesquisa, né, que está sendo feita. Então, assim, para mim, isso é muito sério, é muito importante. E eu tenho isso como um balizador mesmo da pesquisa. Quanto mais eu consigo pensar nesse processo de retratação, mais eu consigo assistir dentro dessa pesquisa que eu estou fazendo. É passar limpo mesmo, sabe? Sim. Tá. E eu queria que você falasse aqui na página 8, na efeitologia, que você desse uma aprofundada no efeito da reperspectivação proexológica a partir das ocorrências ao longo do processo pesquisístico. A partir do momento que eu tomei contato com essa pesquisa, que eu comecei a aprofundar nessa pesquisa, as minhas questões proexológicas tomaram um vulto diferente, né? Então, algumas questões que eu não compreendia ficaram mais claras, alguns pontos que para mim eram de extrema negação vieram à tona, né? enquanto elementos importantes da minha proex. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem um tema de pesquisa e que as confluências desse processo de pesquisa vão te trazendo realidades intraconscienciais que você não tinha contato, ou por negação, ou por ignorância mesmo, vai te trazendo elementos de reperspectivação proexológica, que às vezes a gente tem um olhar reducionista com relação à nossa proex, né? Então, a partir do momento que a gente aprofunda em determinados
em determinado tipo de pesquisa mais séria, mais dentro daquilo que você tem que mexer, né, que te traz repercussão intraconsciencial e não é uma coisa só externa, tem uma reperspectivação daquilo que você precisa fazer enquanto PROEX. É isso. Lu, já que a Malu perguntou o que eu ia perguntar, eu tenho uma segunda pergunta aqui, na mesma efeitologia, na quinta linha. O efeito das reconciliações grupocármicas no decorrer da pesquisa. Acho que tem a ver com o que você estava falando anteriormente, né, das retratações, mas já é um outro nível, reconciliação, né? Você pode falar? Não só esse efeito de reconciliação com o seu passado, no caso, né, que eu estou falando muito de uma família anterior, de um processo mais retrocognitivo, mas o quanto tem reconciliações no seu momento atual, né? Então, a gente está no aqui e agora. Então, a partir do saldo dessa pesquisa, é possível fazer muita reconciliação dentro do seu próprio grupo karma, dentro das do seu círculo, né, de amizades, ou às vezes até de pessoas que você não tem tanta proximidade. Mas a partir do momento que você consegue compreender melhor os seus traços, os seus processos, você consegue reconciliar melhor também. E eu acho que tem um viés também interessante, que é reconciliação com determinados assuntos, né? Tem temas dos quais a gente não está mais não está mais identificado numa pessoa, né? É um tema que te causa um incômodo. E a pesquisa ela pode te ajudar nisso, a fazer reconciliação com temas que têm a ver com seus rastros, né? Então, isso é bem interessante. Especialmente nesse processo de pesquisa, eu tive várias vivências, tanto com reconciliações com temas, como com lugares e também com pessoas, né, que fizeram parte do meu grupo karma atual, dessa ressoma. Luciana, aqui. Na página 7, na última linha de fatologia, você fala que as reciclagens intraconscienciais, as recins promovidas pelo fluxo pesquisístico multidimensional. Sim. Dentro dessas reciclagens, eu queria que você pontuasse o que foi mais significativo, e não vou deixar de perguntar sobre o serenário também. Se você tem alguma reciclagem que você lembra lá de quando você fez o serenário, que valeria também a pena trazer, já que você falou das recins. Especialmente o processo todo da pesquisa, ela proporciona reciclagem, né? Então, isso é um ponto que ela vai acontecendo ao longo da pesquisa, o tempo todo reciclagem, até porque se você não tem determinados níveis de reciclagem, você não aprofunda e a pesquisa estanca, sabe? Então, assim, acho que um dos indicadores que eu teria da continuidade, do fluxo, é o nível de reciclagem, né? Quanto mais eu consigo reciclar, quanto mais eu consigo assistir com essa reciclagem também dentro daquela pesquisa, mais intenso é o fluxo da pesquisa, mais coisas acontecem, mais situações surgem, né? E especificamente com relação ao serenário, que também tem relação com a pesquisa, né? Ela surgiu dali, inclusive. Eu vejo que o ponto crucial que tem sido trabalhado é o processo da afetividade. Então, dentro, assim, é bem interessante até o processo mesmo, né? A primeira demanda, né, que é uma questão mais explícita, que veio a questão da afetividade, mas ao longo do tempo, porque o serenário não acaba ali, né, ele começa ali, então ao longo do tempo vão acontecendo situações que aparentemente você não correlaciona, eu não correlacionava com a afetividade, e que estudando outros assuntos aparentemente totalmente diferentes, eu consegui entender melhor aspectos da afetividade. Então, é bem interessante, assim, para mim, o meu exemplo especificamente do serenário seria isso. Agora, você disse que a pesquisa surgiu dali? Não sei se eu entendi bem o que você falou. Sempre se acha um ponto anterior, né? Okay. Mas, assim, Ali esse que puxão apareceu, de orelha vem no evidenciou. serenário. E aí, ok. quer dizer, a partir dali, eu tive contato naquele mesmo ano.
Então, quando eu volto, lógico, ela começou muito antes, mas tem sempre alguns pontos são mais fortes, né? Então, eu vejo que fazer o experimento, eu fiz mais de um, e fazer esses experimentos me trouxeram, talvez, até maturidade para conseguir enxergar o que teria que ser feito, sabe? Dentro daquele processo que eu estava falando anteriormente, de não tomar conhecimento, às vezes, em determinados aspectos, por falta de maturidade. Então, dentro desse ciclo de experimentos, eu consegui entrar na minha intraconsciencialidade mais profundamente, trabalhar alguns traços que me desviariam do processo de pesquisa, né? A questão do deslumbramento, da euforia exagerada e tudo que me fariam não ter contato, ou se eu tivesse contato eu não daria o valor, entende? Entendi. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais essas questões, eu consegui enxergar coisas mais sérias para ser feitas. Tá, então, de uma certa forma, é como se o laboratório tivesse evidenciado os aspectos que precisavam ser trabalhados. Sim, sim, com certeza. Ok. E na página 8, em enumerologia, Lu, a última e penúltima linhas, você trouxe aqui o como da pesquisa, o como e o quanto da pesquisa. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Eu acho que o quanto é mais ou menos do que eu já falei. Sim, você acabou né? de falar. A sua recinha, ela vai te falar. E eu acho que chega um momento também que você passou a régua naquela informação. Então, você já conseguiu trabalhar tudo que tinha que trabalhar. Eu ainda não cheguei nisso, mas eu vejo que vai chegar um momento que vai acontecer isso. Né? E o como é o levar tudo de jeito, é o tentar fazer isso no máximo possível. Porque não dá hoje para parar tudo para pesquisar. Não falta vontade de parar. Adoraria tudo, né? fazer isso, Sim. mas é uma vontade até distorcida, porque dentro do meu dia a dia é que eu encontro elementos para a pesquisa. Então, quer dizer, é aquela vontade, é o sonho mesmo, sabe? Aquela coisa que você quer, aquilo que vai estagnar o processo. Então, o como é todo dia, o tempo todo. É uma pessoa, é um almoço, né, Malu? Um almoço que cai um monte de ficha, e aí é um encontro com, de repente, um grupo de amigos que você encontra e começa a surgir outros elementos que você não estava considerando, e você fala, gente, se eu tivesse parada no Alasca só estudando, eu não teria essas informações. Então, como é o tempo todo aqui, sabe, assim, é isso que faz a diferença. Lu, eu vejo que você abordou aqui na sua códigologia a questão da conduta paradiplomática, porque eu noto que há pessoas muito motivadas para fazer pesquisa histórica, tem até uma linha e tudo, e elas não conseguem ter acesso ao material de forma alguma. E outras pessoas têm livre acesso até a Biblioteca do Vaticano, se precisar. E isso é muito claro, é notório que a pessoa está no fluxo e a outra pessoa não está no fluxo. E a gente vê que isso se deve muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, ao Código Pessoal de Conduta Paradiplomática, para poder acessar as pessoas certas e pedir a liberação. E em cada contexto tem um protocolo multidimensional para a gente ter acesso à documentação. Queria que você comentasse isso, como necessidade de incorporar à própria conduta esse para-protocolo. Não pode ser uma coisa sem cerimônia que vai entrando e vai pegando. Não funciona desse modo. Você pode comentar? Claro, e você tem um verbete que fala sobre isso, que é o para-protocolo. Exatamente. Eu acho que, assim, essa também é uma conduta que a gente tem que ter no dia a dia. Né? É uma elegância mesmo, que no dia a dia, se ela se torna natural a partir do momento que a gente pratica no todo dia. Mas esse cuidado de saber como abordar, e o parapsiquismo vai ajudar muito, né? De saber como abordar determinada pessoa, determinado acervo, né? Determinada informação, ela é super importante, porque às vezes você tem toda a pesquisa estruturada, mas depende de um documento, e que se você não tiver esse acesso, ou se você chegar torta, né, pedindo isso, você vai acabar travando um elemento crucial.
Então, acho que isso é uma questão de elegância mesmo, de cuidado, de saber aonde que você está indo. Se você não se sente apto, né? Não, isso está fora do meu domínio. Pede ajuda, pergunta a alguém que já passou por aquele processo, ou que conheça, né, aquela instituição a qual você precisa acessar, né? E, às vezes, também respeitar os momentos que determinadas informações elas estão resguardadas, elas não devem ser tocadas, né? Então, às vezes, tem locais que você tem que cuidar para que não visite naquele momento, porque é um local que naquele momento não pode receber a sua visita. A sua presença vai perturbar mais. Vai criar problema no ambiente. Então, a Eliane Manfroy escreveu um verbete bem interessante que fala sobre isso, né? Assim, dos locais que estão inapropriados naquele momento, né? Eles estão preservados inabordáveis. E a consciex também inabordáveis. E a evocação ela pode ser perturbadora. Então, o fato de você fazer pesquisa histórica ou ter retrocognição não franqueia para você a entrada geral em tudo. Isso a gente aprende a duras penas. Então, é bem importante esse lembrete para quem está iniciando uma pesquisa histórica ou familiar. O fato de ter pertencido àquela família não nos dá o direito de entrar e criar uma perturbação ou uma desarmonia no ambiente a partir de modos que não são educados, não são adequados para aquele padrão de pesquisa. Luciana, tudo bem? Você pode falar em como, né, sobre a questão das amizades raríssimas nesse processo da pesquisa? Olha, até anotei aqui algumas questões a esse respeito. Realmente, essa questão de você ter acesso a amizades raríssimas, né, dentro de um mesmo foco de pesquisa, é um privilégio, porque realmente as coisas são muito potencializadas. Você consegue ter acesso àquela coisa do estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, tem muito a ver com a amizade raríssima. Então, ali naquele momento, você sabe que as informações que você está acessando não são só por você, são também por estar com aquela pessoa naquele momento. Então, isso é um privilégio, né? A gente ter esse tipo de oportunidade. E eu acho que as amizades raríssimas, elas trazem uma questão muito importante, que é a paraprocedência, né? Então, quando você vai acessar os mesmos temas, porque é da paraprocedência, né? Então, assim, é da família. Então, isso é muito bacana, quando você percebe que tem, e os próprios fatos evidenciam isso, né? Porque, às vezes, você olha a pessoa e fala assim, eu sinto isso, mas você não tem nenhuma fatuística que comprove aquela amizade raríssima, além daquela sensação íntima. Agora, quando além da sensação íntima você tem fatos que comprovem, que chancelam, isso é muito bacana. Que aí você fala, não, realmente... Aí, no caso, você está falando da própria amizade raríssima propiciando a pesquisa, a qualificação da pesquisa, momento singular e a própria pesquisa, com os resultados confirmando a consistência raríssima da amizade. Interessante, muito bom. É um processo retroalimentador, isso, né? Muito é bom, muito bacana. Ótimo. Agora, Dulce, eu vejo também, Lu, que tem a ver com a mental somática. A amizade raríssima não é meramente um produto psicossomático, na minha percepção. Claro, não é um processo só afetivo. Ele tem uma outra instância superior, que é justamente a mental somática. Então, ela vem pelo parapsiquismo intelectual, a semelhança, né, a similitude no tipo de parapsiquismo, na criatividade. Então, esse tipo de amizade raríssima, ele tem uma força muito grande, porque fica muito mais afim. Toda pesquisa afiniza mais, né, facilita mais. Isso mesmo. Lu. No ar. Durante toda a leitura, todos os comentários, vem bastante um holopensene e a palavra timing evolutivo, timing multidimensional. Eu, na leitura rápida, assim, eu não encontrei esse tema. Como que você tratou esse tema? Qual é a proximidade? Você percebeu essa proximidade? É uma percepção só minha? Não, tem sim, Caio. E é quase, acho que está no paradoxo, que é o timing da pesquisa e a sua intenção de pesquisar, né? Realmente tem um momento certo, que aí tem a ver com o que eu estava falando com
com George Washington, que realmente, se fosse em um momento anterior, isso poderia me trazer mais problema, né? Então, às vezes, a ansiedade de concluir aquela pesquisa, a ansiedade de encontrar as respostas, ela não beneficia o fluxo, porque tem um timing mesmo do próprio fluxo, né? Então, isso é extremamente importante você entender. E aí, eu acho que entra a sinalética, né? Quando a gente começa a perceber e valorizar mesmo a sinalética da gente. Então, a própria sinalética vai te dando essa percepção. Eu, pelo menos, percebo muito, assim, especialmente, às vezes, por processo de ansiedade, quando eu estou forçando a barra. E eu, calma, desacelera, ainda não está maduro, entendeu? Então, aí, a sinalética, no meu caso, me ajudou a dosificar. Chama atenção como você foi fazendo uma sequência, né? Você conheceu a pessoa, aí você sentou do lado dela, na poltrona do avião. Tudo isso tinha um timing específico. Sim. Se demorasse poucos minutos, poucos segundos a mais, você não compraria aquela poltrona, não teria... Agora, você sabe que é uma coisa interessante, assim, que depois que eu até falei, eu comecei a pensar. Quantas vezes não acontece com cada um aqui de errar o nome de alguém? E quantas vezes a gente deu valor para isso? Não. Se eu não tivesse dado valor ao primeiro processo ali, que eu troquei o nome da professora 2 vezes, se eu não tivesse valorizado, a pessoa que ia sentar do meu lado também ia chamar a Abigail, eu também não ia reparar, eu não chegaria, entendeu? Sim. Então, assim, é muito interessante isso. O valor no detalhe, que coisas super banais, né? Que quantas vezes a gente não faz isso? É um erro providencial. Muito bom. É um pseudo-erro. E pegando o gancho do Caio, essa questão do timing, eu lembro de 2 fatos que aconteceram, um comigo, outro com meu filho, que quando eu fui pesquisar, eu tenho um histórico de guerra, essas coisas todas, né? E fui pesquisar sobre várias batalhas e nunca deu nada. Quando eu fui pesquisar sobre a Primeira Guerra Mundial, no outro dia deu repercussão na TENEPS. Mas deu umas repercussões brabas. Eu vim conversar com o Sr. Valdo, na hora ele falou, não mexe com isso, deixa isso aí, não é hora, não é o momento, a questão do timing. E aí, com meu filho, foi quando ele teve uma retro e veio conversar com o Sr. Valdo, ele falou também, ele esquece isso aí. Isso, e você não é mais esse cara, não é o momento para você mexer com isso, porque ele estava muito novo. Provavelmente, depois ele falou, ia levantar um poeirão, ele ainda não tinha fixado ainda essa vida, essa personalidade atual dele. Talvez viesse toda aquela avalanche que você está falando para cima, no caso teu do inglês, aquela situação, e ia dar para trás o negócio, a gente ser homeostático. E aí foi até aventado numa mini tertúlia um tempo atrás. Qual é a diferença? Ou qual a diferença não? Como é que você sabe se aquela pesquisa ela é assediada ou ela é amparada? Ele até citou a questão dos contrafluxos. Você está falando do fluxo, né? Aí tem a questão do contrafluxo. Quando é um amparo, a coisa vai indo e parece que é até gostoso a pesquisa, né? Começa a vir, e aquele se entusiasma, o negócio vai indo, você percebe até uns acoplamentos positivos e tal. Quando o negócio é complicado, você percebe pequenos acidentes, esse tipo de situação. A TENEPS é um que dá sinal na hora, a campainha. Mas tem que estar atento à sinalética mesmo, porque mesmo numa pesquisa amparada tem contrafluxo, e numa pesquisa assediada também tem fluxo. Então, assim, a sinalética é um paradoxo. A sinalética é o fio da navalha, porque às vezes numa pesquisa assediada, você também tem fluxo, você também tem sincronicidade, você também tem uma série de coisas. Então, assim, por isso que é importante você prestar atenção na sua sinalética e nisso que você está falando, dos acontecimentos em torno. Porque aí você consegue mapear e dar o gás que pode dar, entendeu? E vem a ver com o verbete do Sr. Valdo, que ele fala a questão de bancar aqui, na questão de epiconologia, que quando eu preparei a palestra do Lincoln, eu senti que a minha sala ficou cheia. A minha cabeça ficou desse tamanho. Isso foi na noite anterior que eu ia fazer do para-direito. Eu falei, a casa está cheia. E aí tinha que parar tudo para trabalhar energia, para assistir aquele povo ali. E não era um negócio homeostático, falar sobre o cara, sobre abolicionismo, aqueles troços todos. E encheu. Mas e o preço que se pagou para isso? Pois é. Agora, no dia da palestra, não. No dia foi tranquilo, mas o trabalho foi feito à noite para desassediar o processo. Sim. Se eu não tivesse feito aquilo, o povo ia comigo lá para a palestra. E outra, se não tiver contrafluxo nenhum, presta atenção. Porque tem alguma coisa estranha. Aí também é outro sinal de que a coisa também pode não ser tão...
interessante assim. Eu acho que isso é o bacana do processo da pesquisa, né? Você vai percebendo como é que ela funciona e aí isso vai te trazendo confirmadores da sua sinalética pessoal, entendeu? Porque aí você tem fatos mesmo, né? Concretos para te mostrar que é ou que não é. Porque às vezes a gente fica só naquela questão mental, né? Na elucubração de que não é. Põe na mão na massa que o próprio fazer te traz os indicadores. Isso é muito bacana. Você colocou aqui na fatologia... Está desligado. Ele estava ligado já, é que eu que falo baixo mesmo. Você colocou aqui a vivência da aceleração da história pessoal na fatologia. Se a gente considerar tudo que você foi falando aí sobre reconciliação, retratação, sinalética, ressignificação de passado, presente e futuro, isso vai dando uma indicação de aonde você quer chegar com a ideia da aceleração da história pessoal. Mas eu estava pensando aqui, as pesquisas biográficas ou históricas, elas são muito envolventes, né? E é muito fácil a pessoa, estando numa pesquisa desse tipo, acabar se dispersando na curiosidade dos acontecimentos da época ou da personalidade biografada, em vez de aproveitar com toda essa riqueza que você está falando, de estar atenta para, ou que ele acabou de exemplificar também, né? Você está aproveitando o momento para assistir aquelas consciexes, para desassediar o tema, para se reposicionar na proexis, uma série de coisas. Então, eu queria te perguntar que dicas você daria para pessoas que estão fazendo esse tipo de pesquisa, no sentido de aproveitar e ir além da historinha em si, do enredo em si. Olha, trazer para a gente mesmo, né? Qual é a minha relação com isso? Com esse tipo, com essa personalidade, ou com essa história? Quais são os traços? Eu tenho muito a questão de trazer para mim, né? Então, o que eu tenho com relação a essa personalidade? Eu posso estar pesquisando uma personalidade que necessariamente não fui eu, mas, assim, o porquê que eu estou estudando essa pessoa? Junto com a história, eu me questiono o tempo todo. Por que eu estou pesquisando essa pessoa? O que dessa pessoa tem que eu também tenho? Como que ele reagiu a isso? Como que eu reajo a isso? Porque aí você vai trazendo junto, ainda que você fique no processo da história, você vai trazendo elementos que têm a ver com você, né? Eu acho que é a questão da autopesquisa o tempo todo. Ainda que você esteja fazendo uma heteropesquisa, ainda que você esteja fazendo uma pesquisa histórica ou apenas bibliográfica, mas o que aquilo reverbera enquanto a sua intraconsciencialidade, os seus traços, as suas questões, e o que você está buscando, né? Qual que é a sua meta com aquilo, né? Qual que é o seu objetivo com aquilo? Então, que às vezes pode demorar um pouco para a pessoa ter essa clareza, né? Como no seu caso, você não tinha pesquisa e foi viajar. Você foi viajar e a pesquisa chegou ao seu encontro, né? E aí você aproveitou. Porque o que a gente percebe é que você tem uma tendência de aproveitamento das informações o máximo possível. Que também não é tão comum assim a gente encontrar, né? Essa valorização do detalhe e esse trazer para si. Eu acho que é isso. Esse é o pulo do gato. Nada que acontece comigo eu considero ser acaso. Se está acontecendo comigo é porque tem algum motivo. Eu posso não enxergar esse motivo agora. Eu posso não saber o motivo, mas ele está ali registrado. Em algum momento eu vou entender o porquê que é aquilo. Né? E acho que isso pelo menos é o que eu faço. Nada é por acaso. Comigo, nada é por acaso. Então, de um jeito ou de outro, eu vou encontrar a resposta. E aí entra a curiosidade sadia, né? A persistência, porque também, às vezes, a gente desanima. Né? Não rolou nada sobre isso, então deixa passar. Né? É o olho no peixe, olho no gato o tempo todo. E aí, nesse sentido, só para fechar essa questão, que parâmetros você usou para considerar essa aceleração da história pessoal? Como que você pode estar medindo isso? Eu meço a partir do momento que ela não é só na pesquisa. Ela acelera outras questões intraconscienciais também. Então, assim, eu percebo que em outros aspectos da minha vida tem repercussão. Então, a pesquisa anda, eu aumento o meu nível de recim, sabe? As coisas vão surgindo e aí você vai tendo indicadores de que o fluxo ganhou força, ganhou aceleração mesmo.
Escuta, nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte pelo seguinte: você trabalha com muita dedicação, com muito detalhe, com muito cunho artístico, lavor artístico. Lavor artístico. Luciana, lavor artístico e científico. Vamos em frente, pensa nisso, tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Os recados de hoje são da Sônia Ribeiro sobre Academia Aberta Tutidade e Milena Mascarenhas, Projeto de Vida e Empreendedorismo. Boa tarde. A Longevital, Associação Internacional de Longevidade, convida todos a participarem da Academia Aberta Tutidade. A academia é gratuita, aberta a todas as idades e acontecerá toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, no gramado ao lado do tertuliário. Venha promover a atividade sadia do Soma. Traga toalha ou acolchoado para exercícios de solo. Reforçando, a Academia Aberta Tutidade acontecerá toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, no gramado ao lado do tertuliário. Esperamos por vocês. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui para divulgar o curso Projeto de Vida e Empreendedorismo. Muitas pessoas procuram a Apex para falar do tema profissão, empreendimentos, questão da independência financeira e programação existencial, obviamente. Nós desenvolvemos um curso, são 6 horas de atividade, onde vamos tratar desde as premissas da evolução da consciência, atrelando programação existencial, projeto de vida, a questão da independência financeira, o projeto de vida e a Proexis. Todos esses temas serão tratados em uma discussão. É um tema abrangente que visa fazer com que a pessoa busque a sua independência financeira, desenvolva uma amplitude, uma reflexão maior sobre como o projeto financeiro pode envolver a sua programação existencial. Enfim, discutir sobre essa temática. Estarei eu e o professor Rion Braga discutindo e vou passar para a Milena falar dos detalhes do curso. Esse curso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, no dia 4 de maio, um sábado à tarde, das 15 às 20 horas, no auditório do CAEC. As inscrições estão sendo realizadas na recepção do CAEC, é R$ 80,00 ou 3 vezes de R$ 33,00. Também, para quem tiver interesse, pode fazer inscrição no site da Apex. Obrigada. O verbete de amanhã será Esquema de Merecimento, da especialidade de Patopensenologia, a autora, professora Alba Cardoso. Obrigada a todos pela presença e uma boa tarde.